Os produtores de leite do Rio Grande do Sul estão relatando dificuldades em alimentar os rebanhos. De acordo com o presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do estado, Marcos Tang, a seca atrapalhou a produção de silagem. E se os produtores não tiverem como alimentar, alguns vão ter que vender os animais. Veja só o que ele disse. O Rio Grande do Sul está atravessando uma estiagem histórica. Já são 6 meses de déficit hídrico. Assim, a silagem de milho, que é a base da alimentação da maioria das propriedades leiteiras, em alguns lugares foi fraca, em outros foi péssima. E as pastagens, que vêm aí para minimizar um pouco esse déficit de comida, também não estão vingando, pois as chuvas não retornaram. Somado a este quadro já bastante difícil, temos a pandemia Covid-19, que levou o setor a alguns problemas. Cito o exemplo do queijo. O queijo não tem tido boa saída, pois a maioria dele era destinada a comidas do tipo fast food ou vendido em pequenos mercados, muitos destes na beira de rodovias. Toda a cadeia baseia-se na venda do leite, principalmente no leite UTH, acarretando que o nosso consumidor, quando vai comprar um litro de leite, paga bastante por este litro de leite. E nós, produtores, não vimos a equivalência de remuneração para nós. Somado a todas estas dificuldades, eu digo que nós não suportaríamos que o nosso leite não saia das nossas propriedades, nem mesmo por alguns dias. Porque nós já estamos trabalhando no limite das nossas condições psicossociais e econômicas. E não são apenas os produtores de gado holandês que são afetados pelos problemas na silagem. Segundo o presidente que reúne representantes do setor produtivo do estado e de indústrias de laticínios, o Rodrigo Riso, em alguns lugares do Rio Grande do Sul a estiagem foi tão severa que impediu o nascimento das pastagens. Não tem pastagem para o gado. Para mais informações, a gente conversa agora com o próprio Rodrigo, que fala ao vivo aqui com a gente. Rodrigo, a situação é mesmo tão crítica que já tem produtor pensando ou até vendendo os animais? Boa noite. Boa noite, Suelen. Boa noite aos que nos acompanham, a todos. Enfim, nós estamos vivendo um momento de incerteza, né? É um momento de muita angústia, sobretudo por parte dos produtores e das grandes indústrias também, em função desse quadro todo que nós estamos vivendo, de um cenário completamente diferente que nós nunca tínhamos passado. Iniciamos com uma estiagem já alguns meses atrás no Rio Grande do Sul, que hoje estamos diante de uma grave seca e que não acabou. Tanto é que a gente observa que as pastagens, elas não germinaram, ou seja, praticamente não existem. Como disse o presidente Tang, que me antecedeu, nós estamos com muita dificuldade em alimentar os animais, porque quando se abrem as silagens, ela não tem aquela qualidade desejada. Enfim, estamos diante, o Rio Grande do Sul está diante de um quadro de muita dificuldade, de um momento de muita cautela, diante de todas essas incertezas e de algo desconhecido. Nós não estávamos acostumados, né, a trabalhar com não só esse cenário da Covid, mas também com uma seca tão intensa e tão grave como essa que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul. E a expectativa de vocês é com tantos agravantes, a gente tem aí a Covid-19, a gente tem a questão das pastagens, a gente tem o histórico de problemas que o produtor de leite já vinha segurando a barra no Rio Grande do Sul. Vocês acreditam numa possível diminuição da bacia leiteira no estado? E de quantos % seria essa diminuição, Rodrigo? Olha, nós não conseguimos avaliar ainda esse quadro para um percentual, mas a gente sabe que certamente alguns não conseguirão chegar do lado de lá, né? É um quadro de muita apreensão, de muita dificuldade por parte do produtor. Nós, na semana que vem, deveremos ter a nossa reunião mensal do Conselheite, onde indústrias e os produtores se reúnem para a gente equacionar e trabalhar num preço de referência a ser pago ao produtor, mas, como eu disse, é um momento de incerteza, ou seja, provavelmente nós vamos ter algumas surpresas em termos de valores a serem repassados aos produtores e também em termos de prazos que os produtores têm colocado muito, que as indústrias estão pagando com um prazo maior do que o habitual.
Rodrigo, rapidamente, eu tenho duas perguntinhas rápidas para você responder. Uma é em relação ao acesso a um paliativo, aí, ao decreto que foi dado a algumas cidades, e algumas cidades estão sem acesso aos benefícios, né, dados aos produtores que sofreram e que não estão dentro desse decreto. E outra coisa, para onde vão esses animais que precisam ser vendidos? O Egi Guerreiro está dizendo que em Santa Catarina tem vacas indo para os frigoríficos. Esse é um movimento natural? Eu vou começar com a tua segunda pergunta. Por favor. Lamentavelmente, é um momento em que o produtor não consegue suportar e alguns pequenos produtores, ou até médios, têm que se desfazer de seus animais. É uma pena porque a gente fala aí de uma carga genética importante, animais assim, de muita qualidade, que vem há anos sendo trabalhado esse assunto de genética e que, lamentavelmente, o produtor tem que se desfazer. E a sua outra pergunta era referente a questão dos estados que decretaram emergência e que algumas cidades atingidas, os produtores não estão tendo acesso aí ao socorro. Isso. O que acontece? Nesse momento está acontecendo uma reunião com o senhor governador aqui do estado e as entidades, da qual a FASU, a Federação da Agricultura, faz parte, justamente para se colocar esse problema dos decretos de emergência nos municípios. Ou seja, todos os municípios devem, através dos seus prefeitos, encaminharem para a Defesa Civil do Estado para que seja homologado e que aquele município possa se enquadrar dentro dessa nova normativa que foi feita especificamente pelo Rio Grande do Sul e um pedaço de Santa Catarina que estão sofrendo também com essa seca. Rodrigo Rizzo, ele que é presidente do Conselheite, falando ao vivo aqui com a gente no Rural Notícias sobre a situação dramática que vive a pecuária de leite no estado. Obrigada, ótima noite para você, Rodrigo. Obrigado e que tenhamos dias melhores. Obrigada, ótima noite.